pé, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo número 11. Lucas 11, de 1 a 13. Lucas 11, de 1 a 13, amém? Amém. O texto diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele nos ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixem cair em tentação. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-nos, por ser seu amigo, todavia, o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que estiver necessitando. Por isso eu vos digo: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém, amados? Podeis sentar com a Bíblia aberta, tá certo? Deixe ela nesse texto, porque é nela que nós vamos nessa noite estar falando. O louvor alimenta, a comunhão alimenta, mas nada se iguala à palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento que a igreja necessita. Hoje nós estamos celebrando, dentro do nosso calendário, a Páscoa. E a Páscoa, ela é um gozo para nós, porque é o único cordeiro que poderia, de fato, não cobrir, não temporariamente, mas totalmente, o pecado de cada um de nós, foi imolado, não perto de um altar, mas na cruz do Calvário. E ele foi imolado de forma substitutiva, ou seja, ele tomou o lugar de cada ser humano nessa terra, pecador condenado diante de Deus, e como tal, deu-nos a sua justiça, ou seja, por não haver nele pecado, morreu na sua morte, e a morte morreu também. Na morte de Cristo, a morte morreu. E o que é que isso quer dizer? A distância que nos separava de Deus, que era o pecado, foi justificada em Cristo, porque o pecado foi julgado nele. Aleluia. E agora, a santidade, a perfeição, a vida de Cristo é derramada sobre a nossa vida, e nós somos aceitos por Deus. Aleluia. Na morte de Cristo, a condenação que o pecado imputava a todo ser humano que é pecador, e não há na terra que não seja pecador, senão Jesus Cristo, essa justiça nos condenaria a sofrermos a ira de Deus para sempre. Então, a morte de Cristo libertou-nos da condenação do pecado. A morte de Cristo libertou-nos do poder do pecado. Apesar de nós não usufruirmos dessa consciência plena, porque a Bíblia não entra inteiramente de uma vez na nossa cabeça, mas ao passo que a gente vai entendendo e vivendo, nós vemos que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Isso vai acontecer durante toda a nossa vida, a perfeição acontecerá na presença do Senhor naquele dia. Mas uma outra coisa maravilhosa aconteceu, é que antes nós não tínhamos esse acesso ou liberdade
de entrarmos na presença de Deus em oração. Ninguém tinha essa liberdade. Era necessário a mediação de um profeta ou a mediação de um sacerdote, no caso o sumo sacerdote. Mas nenhum deles nos deu essa plena liberdade que o autor aos Hebreus vai dizer, com ousadia e em confiança, de entrarmos à presença de Deus em oração. Só há um meio de entrarmos à presença de Deus, e esse é em oração. Nós cultuamos, nós louvamos, nós gozamos de comunhão, mas a intimidade é através da oração. E é a oração o único meio que Deus nos concedeu para trazer a esse mundo o que Ele deseja. Deus só traz a esse mundo o que Ele deseja em resposta às nossas orações. E o que é que isso quer dizer, Rosalie? Quer dizer que orar não é fazer com que o céu se mova para fazer o que eu quero. É fazer com que eu seja movida para fazer o que Deus quer. Oração é trazer a vontade de Deus às nossas vidas. E hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra maravilhosa. Todos nós oramos, amém? Mas tudo aquilo que nós aprendemos e que de fato nós começamos a desenvolver, nos torna experiente. E a nossa experiência muitas vezes nos afasta muito daquilo que nós aprendemos. Por isso é sempre bom voltarmos àquilo que a palavra ensina, como ela ensina. O texto vai dizer para nós, fica com a tua Bíblia aberta, que Jesus Cristo desenvolveu o seu ministério na Galileia e na Judéia. Com uma raridade, ele saiu quando foi para os domínios de Gadara, as proximidades da Síria, certo? Mas seu ministério era desenvolvido na Galileia e na Judéia. E como tal, tendo concluído seu ministério mormente na Galileia, ele parte para a Judéia. E na Judéia se encontra Jerusalém. Só que saindo da Galileia para a Judéia, ele tinha que passar por duas pequenas cidades, que assim vão dizer colônia, que assim vão dizer, como nós dizemos assim, municípios, que era Betânia e Betfagé. Em Betânia se encontrava a casa de Marta, Maria e Lázaro, e ele já havia passado por ela, quando ele volta à sua vida natural. Nunca Jesus viveu uma vida de compromisso e tinha que se comportar ali de um jeito, ali de outro jeito. Não, ele era natural. O que ele fazia em um lugar, fazia em todo. Porque ele não era alguém que se compartimenta, mas ele é alguém inteiro, de uma forma só de agir. E diz que certo dia, quando ele estava nesse ínterim antes de chegar em Jerusalém, um discípulo o flagrou orando. O texto diz assim, de uma feita, Lucas não vai dar para a gente lugar, hora, certo? Nem tão pouco dizer o nome do discípulo. Jesus Cristo tinha 12, e tinha 70 que o cercavam, e tinha muitos que eram discípulos por estar andando junto. Mas vai dizer, possivelmente, entre os 12, o seguinte, de uma certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Olha como a descrição ficou bem vaga para a gente. De uma certa feita, em certo lugar, nem sei quando era, nem em que lugar era. Quando ele terminou de orar, um dos seus discípulos, agora é os 12, chegou perto dele e disse assim, Senhor, nos ensina a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. Era comum um mestre, e o que era um mestre? Um professor. Era comum um mestre que ensinava a palavra de Deus. Isso acontecia muito entre os fariseus, entre os saduceus. Ensinar aqueles que o seguiam, que eram seus discípulos. Discípulo é quem segue junto, quem aprende com. Então, aquele discípulo chegou para ele e disse assim, Senhor, nos ensina a orar como assim João ensinou os seus discípulos. Mas o texto vai abrir para nós a ideia que ele ficou assim maravilhado com o que viu. Primeiro porque Jesus Cristo ele tinha recolhimentos para os seus momentos de oração. A oração para Jesus, ela podia ser em público, como ele orou, dando graças. Ela podia ser por uma causa imediata, mas quando Jesus Cristo parava para orar, ele sempre buscava distanciar-se das pessoas. Porque a oração, amados, é intimidade. Porque a oração é intimidade.
E as nossas intimidades, por exemplo, eu sou casado, e aí nossa intimidade do quarto a gente não conta para ninguém. O correto é isso, né? Apesar de a gente demorar muito a entender isso. A gente não conta para ninguém. É algo assim gostoso entre nós. E dentro do que o discípulo viu, ele ficou tão maravilhado, mas esse mesmo discípulo já tinha visto Jesus Cristo ressuscitar morto. Já tinha visto Jesus Cristo curar deficiente. Já tinha visto Jesus Cristo fazer coisa que até então era impossível um cego de nascença enxergar. Mas ele não pediu: Senhor, me ensina a fazer milagre. Senhor, me ensina a curar. Ele pediu assim: Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. E isso é assim maravilhoso. E eu não quero fazer arrudeus, mas quero chegar naquele momento que Jesus Cristo chega e diz assim: é isso que você quer? É isso que vocês desejam? Então eu vou lhes ensinar. Há uma diferença de eu aprender a orar com o pastor Isaac. Há uma diferença de eu aprender a orar com o dirigente para aprender a orar com aquele que de verdade sabe e quer nos ensinar. Então, Jesus Cristo vai ensinar algumas coisas com relação à oração e que a gente precisa aprender para fazer uma limpeza na nossa vida de oração. Já que o Senhor nos concedeu, Ele é o nosso sumo sacerdote, intercede por nós de dia e de noite junto ao Pai, e nele nós tivemos o presente de ter acesso, somos recebidos por causa dele na presença do Pai. Então a primeira coisa que ele vai ensinar sobre oração é o seguinte: oração, gente, ela tem como alvo a glória de Deus. Ou seja, oração é centrada em Deus. Centrada em Deus. Oração tem como alvo a glória de Deus, ela é centrada em Deus. E ele vai dizer, sem delongas, ele não saiu falando mil e uma coisas, ele disse assim: olha, eu quero dizer que quando vocês orarem, ele não disse assim, se vocês orarem, mas quando vocês orarem, trazendo aquela convicção de que oração é algo que é necessário, oração é algo que deve fazer parte da vida como oxigênio, e oração é algo que tem que acontecer continuamente. Ele disse assim: quando vocês orarem, vocês devem orar entendendo o seguinte, que toda oração é dirigida a Deus. Toda oração deve ser dirigida a Deus. Você vai dizer: Roseli, tem oração que a gente dirige outra pessoa fora Deus? Tem. Quantas vezes eu já presenciei pessoas orando dizendo: Satanás, você não tem poder. Satanás, você não deve agir aqui. Falava mais com Satanás que com Deus. E às vezes a gente está achando que Satanás é alguma coisa diante de Deus. E a gente passa mais tempo mandando ele desocupar o lugar para Deus falar do que entendendo quem é Deus. E toda oração é dirigida a Deus. E eu quero que quando vocês orarem, vocês entendam o seguinte, que vocês vão entrar na presença de seu Pai. Vocês não estão entrando na presença de qualquer pessoa. Quando a gente quer falar com um delegado, com um governador, com um ministro, com um presidente, a gente fala com 1001 pessoas até chegar lá, e quando a gente chega parece que engasga, a voz que a gente se sente miudinho, pequenininho, envergonhado, discriminado. Eu disse: não, entenda, toda oração, ela é feita ao seu Pai. Com isso ele quer dizer para nós que não é qualquer pessoa que será ouvida. Isso é horrível de ouvir, né? Mas é real. A Bíblia não engana ninguém. Não é qualquer pessoa que será ouvida. No Evangelho de João, capítulo número 9, versículo 31, certo? Versículo número 31. Um cego, depois de curado pelo Espírito, ele diz o seguinte: sabemos que Deus não atende pecadores. O que quer dizer? Deus não atende ninguém na terra. Todo mundo é pecador, amém? Não, só que ele está dizendo, a palavra lá é assim: Deus não atende aquele que prefere viver na prática do pecado. Só vai atrás dele nas suas necessidades. No momento que recebe, dá as costas. Não, Deus não ouve. Ouvir aqui não é falar e eu ouvir, não. É não atende. Não atende pecadores. Mas pelo contrário, se alguém ama, respeita, teme, se entregou ao Senhor e confia nele e pratica a sua vontade, a esse ele ouve. Deus só ouve a oração de filhos. Deus não ouve sobrinhos, nem neto, nem amigo. Ele só ouve filhos. Então Jesus Cristo deixa claro que a nossa oração deve começar assim: Pai, Pai. Quando ele está ensinando isso aos discípulos, os discípulos ainda não haviam recebido o Espírito na sua potencialidade completa para viver uma fé como vai acontecer lá depois do dia de Pentecostes. E
E os discípulos, na sua maioria judeus, eles tinham a seguinte compreensão: o judeu tinha pavor de Deus. Em que sentido? Medo. Se nós nos lembramos no Antigo Testamento, quando o povo sobe ao monte, certo? Quando Moisés sobe ao monte, e o monte fumega, ele estremece, que até um animal que subisse no monte morria. O povo morto de medo disse assim para Moisés: tu sobe e diz o que ele disser para nós. A gente não quer conversa com ele, não, ou seja, ele é santo. Não chamavam o nome de Deus. A cada momento que Deus se manifestava, eles davam um nome. Certo? O Senhor que cura, o Senhor que é nossa justiça, o Senhor que é nossa bandeira, o Senhor que está aqui. Mas o nome de Deus, no sentido de intimidade, de forma nenhuma abrir a boca para dar de jeito nenhum, só para vocês terem uma ideia. O Antigo Testamento, ele fala o nome, chama Deus de Pai apenas 8 vezes. No Antigo Testamento, você só vai ver o nome Pai 8 vezes. É assim mesmo, a sua tradução, certo? Ela é Senhor ou chefe. Ela nunca é meu Pai. Meu Pai. Já no Novo Testamento, nós temos 285 vezes Pai referenciado a Abba. Abba é um nome de uma intimidade próxima. Por exemplo, eu venho de uma família de 10 filhos e a gente chama nosso pai de pai. Nós tínhamos medo do nosso pai, porque existe o respeito, o afeto e o medo. O medo faz com que você diga assim: Senhor, você faça tudo na frente, mas por trás você tem uma outra postura. Já a palavra Abba, é como os meus filhos chamam o meu marido. É como o dirigente que estava aqui na frente, me perdoe não lembrar o nome, porque às vezes eu esqueço até do meu. Ele disse de uma forma muito linda: a minha intimidade com meu filho é tão grande que ele compartilha muito comigo. Então, o filho não chama de pai, ele chama de papai. A palavra Abba é papai. Jesus Cristo assim, quando vocês entrarem na presença do Pai, entenda, ele é seu Pai. Aquele que você pode confidenciar seus segredos, abrir o seu coração, chegar com confiança e chega dizendo assim: papai. Olha que coisa gostosa. Que confiança que ele nos dá. Então, nesse aspecto, o que é que a gente vê? O judeu tinha pânico e não aceitava, e tentaram matar Jesus Cristo, porque ele chamava Deus de Pai. Então, olha como Jesus Cristo está revolucionando a forma de se aproximar de Deus. Não é com medo como o Senhor, não é com esse respeito aparente, mas é com alguém que você goza intimidade, Pai. Então, dentro dessa oração, ele mostra: toda oração é centrada em Deus. Como assim? É que nem há um outro nome pelo qual você possa buscar auxílio ou socorro, que possa lhe socorrer em momento oportuno. Não há nenhum outro ser que tenha poder suficiente para lhe conceder o que você necessita, que muitas vezes nem você sabe. A sua boca vai pedir algo, mas ele lhe dará o que você necessita. Não há alguém que lhe ame a semelhança dele, que moverá céus e terra, mesmo que isso incute sofrimento temporário da sua vida, para não permitir que você venha ficar inclinado ou prostrado para sempre. Pai. Quando ele traz essa verdade para nós, ele foca, e a gente vê no Novo Testamento, lá em Romanos capítulo número 8, verso 15 e 16, quando Paulo diz assim: porque vocês não receberam. Olha, Jesus Cristo está falando com alguém que não recebeu ainda, que são seus discípulos, mas está falando para comigo e com você que está aqui, que já recebemos o Espírito de Deus. Ele diz assim: eu quero dizer uma coisa, que vocês não receberam o espírito de escravidão para viver outra vez com medo. Vocês receberam o espírito de adoção. Ou seja, na morte de Cristo, ele atraiu todo pecador perdido que veio a ele, sabendo que a condenação vinha da parte dele, mas veio a ele para que dele recebesse perdão. Todo aquele que vem a ele não joga fora, ele toma, adota e vai ser parte da família. Vocês receberam o espírito de adoção e, como tal, vocês podem chamar papai. E o Espírito que foi colocado dentro de você, ele testifica, ele mostra de forma inconfundível que você é filho de Deus. Aleluia. Então, ao entrar na presença de Deus, entenda, eu estou entrando diante do Senhor, de tudo e de todos, mas é meu Pai. Eu não escolhi ele não, e se pudesse, não queria ele não, porque quando chego perto dele eu só vejo o mal que há em mim. Mas aí ele me puxa para ele, porque ele tem um propósito, até na oração. Então, nesse aspecto, ele está dizendo assim: olha,
chegue perto dele, chame de pai e centralize ele o querer dele. E o que é o querer dele? Primeiro diga assim, santificado seja o teu nome. Aí a gente pensa que isso é uma reza. Você vai procurar de Mateus a Apocalipse, você não vai encontrar essa oração repetida por nenhum discípulo. Paulo orou muito nas suas cartas, mas não tinha essa oração não. Jesus Cristo orou outras vezes e não fez essa oração não. Entendamos, essa oração é como um esqueleto, onde eu vou preencher com tudo aquilo que cabe dentro daquela realidade. Que cabe dentro daquela realidade. Por exemplo, eu chego diante de Deus e digo, Pai. É porque lá na Bíblia diz que eu digo Pai. Mas olha, eu posso me rasgar em ações de graça dizendo assim, Deus, Tu não és como o meu Pai. Que faz acepção, que prefere um filho em relação ao outro. E a Tua palavra diz que os Teus olhos estão sobre mim. Mesmo que em mim como igreja, mas em mim individualmente. Tu não és um pai que vai assim me confrontar ou me castigar pela tua raiva. Não, tu é um pai tão maravilhoso que tu deu o teu filho para sofrer o castigo que eu merecia para me ter como filha. Oh Senhor, tu és um pai tão bom que debaixo das tuas asas eu encontro abrigo. Eu me sinto tão protegida. Tu és alguém que vai me defender, vai tratar comigo, vai me repreender, vai me exortar. Mas tu és meu pai, é um propósito em tudo que tu faz, eu permite para mim. Olha como a gente pode preencher essa oração. Mas ele vai mais adiante e diz assim, santificado seja o teu nome. Eu quero dizer para você e para mim que eu não tenho condição de santificar o nome de Deus. O que é santificar? Tornar santo. Eu não posso tornar o nome de Deus mais santo. Posso? A gente de vez em quando conversa algumas coisas que não convém, até cantando. Mas eu não posso tornar o nome de Deus mais santo. E nem tampouco eu posso elevar. Jesus Cristo, ele alcançou esse grau de santidade. Agora aqui na terra eu vou me mover ao máximo. Eu vou passar o tempo todo em santo, 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 santo. Para eu elevar ele em grau de santidade. Não, gente. Eu não mexo em nada. O Senhor é perfeito. Aleluia. Perfeitamente santo. Mas o que ele quer nos ensinar a pedir a ele, centralizando ele com relação a essa realidade? Ele diz o seguinte, olha, quando a gente ora, a gente deve orar e dizer assim, Pai, que o teu nome seja santificado. Nome para mim e para você não é nada. O que significa o nome? A gente vai ter um filho e procura lá numa lista de nome bonito. Ou então o nome da moda desse ano, né? Aí bota. O menino não sabe nem o que significa. Às vezes o nome é tão difícil que a criança vai sofrer bullying na igreja, na escola, em qualquer canto. Eu tenho um primo que ele é assim um admirador profundo do meu pai. Ele era lá na sua juventude. E ele casou e teve um filho. E ele é admirador do meu pai. O nome do meu pai é Cícero. E ele colocou o nome do filho dele, Cícero. Mas ele também era admirador de Elvis Presley. E ele colocou Cícero e Elvis Presley. Para piorar a situação, ele chama o menino de Belinho. Então olha que terror o nome. O nome. Ou então a mãe passa por um problema e bota o nome da filha, necessidade. Né? Ou bota o nome da filha assim, piedade. Ou bota o nome do filho assim, uma coisa esdrúxula que só vai ser peso na vida dele. Nome não é nada para o ocidental. Para o oriental não. Nome designa caráter. Nome designa quem você é quando ninguém está olhando. E quando está olhando também. Nome designa os seus atributos, as suas atribuições, a sua forma de agir. A gente viu isso. Jacó nasceu, segurou o pé de Esaú e levou o nome de o que segura o calcanhar. Ou usurpador ou enganador. A gente viu quando a mãe de José foi ter Benjamim, seu último filho. Ela só teve 2 filhos na vida e teve aquele que estava morrendo. Quando estava morrendo, olhou para o menino e deixou já o menino com o nome. Como é o nome? Benoni, filho de dores. O pai olha, a mãe morre e diz, não, é Benjamim, minha alegria. Minha alegria. Então olha como o nome tem tudo a ver com o caráter da pessoa. E ele está dizendo assim, ó, preste atenção, eu quero que você declare sinceramente. Quem é Deus? Santificado seja o teu nome, Senhor. Senhor, como igreja, como alguém que foi acometido pela graça da salvação, como alguém que o teu Espírito habita, como alguém que te conhece a cada dia e lutando contra o pecado, vai sendo mais transformado e irradiando luz para esse mundo. Eu quero pedir uma coisa assim para o Senhor. Senhor, dá-me graça para tornar o teu nome conhecido.
A gente canta, né? E fazer o teu nome grande. Eu posso fazer lá o nome grande, o nome de Deus. Grande é conhecido. Eu quero expandir além das fronteiras da minha própria vida o teu nome. O teu nome é quem tu és. O teu nome é Deus Criador, Deus Sustentador, Deus que socorre, Deus que ajuda. Então, o próprio Jesus Cristo, ele disse assim, o teu nome, o próprio Jesus Cristo orou lá no Evangelho de João, capítulo número 12, versículo de número 28, ele orou e disse assim, Pai, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome. E às vezes a gente pega um termo como esse e diz assim, eu vou glorificar o nome de Deus. E faz uma zoada na igreja que até o próprio Deus não aguenta. Glória, 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 glória a Deus. Isso não é glorificar o nome do Senhor. Isso não é. A palavra de Deus vai mostrar que glorificar o nome do Senhor significa a Deus exaltar, engrandecer, tornar conhecido, honrar. O que o Salmo 19, verso 1 diz? Os céus proclamam a glória de Deus e a terra, o firmamento faz o quê? Anuncia as obras de suas mãos. Olha para esse universo e pergunta, foi uma explosão cósmica? Foi o homem que criou? É uma arquitetura de um inteligente? O universo é imensurável. Imensurável. Nós vivemos numa poeirinha de nada e achamos que somos alguma coisa. O universo é imensurável. Quem o fez? Pela palavra do seu poder, a boca do Senhor abre-se, se manifesta. Cristo é a palavra, é falada e se concretiza. Então, o mundo precisa conhecer, aprender e entender que o Senhor é Deus, como ele diz lá em Deuteronômio capítulo 4. O Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Nada há que escape ao seu poder. Então, santificado seja o teu nome. E uma outra coisa, Paulo escrevendo aos cristãos de Roma, no capítulo 1, verso 20, diz assim, os atributos invisíveis de Deus. Porque a criação da terra eu vejo. Amém? As plantas, as árvores, os animais, tudo isso eu vejo. Agora, o que eu não vejo? Todo o poder de Deus. Sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência, sua soberania na sustentação. O que eu não vejo? Paulo diz assim, Romanos 1:20. Os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, pare diante do Senhor. Nós vivemos numa sociedade ativista, uma igreja ativista. A gente tem tempo para botar, enfiar a cara naquela caixinha que está na mão da gente e gastar horas no celular. Horas olhando a vida mentirosa dos outros, que está construindo uma aparência do que não é, para causar inveja em pessoas que esperam ser o que eles são, que se um dia for vai ver que é vazio. Mas a gente não para mais para olhar para o céu. A gente não olha mais para as estrelas. O mundo está como Satanás quer, de cabeça baixa, intertido, iludido, enganado. Se você parar para olhar para os céus, você não vai dizer outra coisa a não ser com Davi. Quando eu olho para o céu e as estrelas, eu me pergunto quem é o homem. Eu me pergunto quem é o homem. Porque tu fizesse um pouco menor do que Deus, no sentido de que recebemos a sua glória. De honra e glória coroastes. Mas, no entanto, o homem é como uma ervazinha que, esquentando o sol e vindo sobre ele, ele murcha, ele passa, ele deixa de existir. Agora, tu, Senhor, és de geração a geração. Aleluia. Eu olho para as crianças, Senhor, e elas nessa sua ideia, claro que não é real, de inocência, ou seja, ainda não atingiram o pico máximo do pecado. Elas abrem a boca e elas têm capacidade de enxergar o Senhor. Elas continuam amigas depois da briga, elas continuam caminhando, elas tentam de novo, elas choram e riem, elas caem e se levantam. Nelas eu vejo a tua soberania querendo fazer isso em nós. Eu digo assim, santificado seja o teu nome, Senhor. Mas Pedro vai dizer uma coisa interessante. Ele diz que eu e você, eu e cada um de vocês, fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, santificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. O que eu quero dizer isso quando nós oramos? O que é que o Senhor quer que a gente diga quando estiver orando? Nós queremos dizer assim, Senhor, nós queremos obedecer os teus mandamentos. Porque quando a terra olhar para nós e se lembrar de cada pecado que a gente cometeu, e de repente ver que no marco da nossa vida houve um corte,
E a gente foi diminuindo e vivendo numa luta igual a eles, comendo o mesmo feijão, a mesma farinha, trabalhando na mesma empresa, mas gastando tempo com uma luta enorme para não deixar a nossa carne fazer o que nós queremos, mas para nos submeter à tua vontade. Sabe o que eles vão dizer? Eita Deus poderoso! Nisso nós glorificamos, ou damos a glória, ou mostramos o interesse do responsável pela transformação da nossa vida. Pai, santificado seja o teu nome. O que é que eu vou botar nessa oração? Senhor, me ajuda. Põe guarda-porta da minha boca. Me dá graça para que nessa guerra espiritual que acontece aqui na minha mente, quando as lembranças, os desejos, as cobiças, quando o que eu sou, enquanto ser cultural, que agreguei todos os valores na minha vida, for chamada a tomar uma posição que revele que o Senhor está no controle, que eu me entregue ao teu querido. Que eu saia derrotado de lá, mas vencedor por obedecer à tua vontade. Senhor, tira do meu coração a mentira, o engano, a fofoca, as promiscuidade, o querer aparecer. Tira da minha vida, Senhor, não vai ser fácil, vai doer, vai rasgar, mas eu quero que o Senhor ganhe, o Senhor vence, porque na tua vitória eu sou mais que vencedor. Isso é glorificar o nome do Senhor, é isso que Ele quer que a gente peça em oração, isso é a centralidade do querer dEle. E Ele vai mostrar o seguinte, que na verdade, o testemunho da fé em uma igreja que está sendo transformada em um mundo em trevas, isso é glorificar o nome do Senhor. Você glorifica a Deus, não quando abre a boca e diz glória a Deus, mas quando você chora e diz assim, eu queria era fazer isso, eu queria, mas na Bíblia Deus disse que não, que o melhor para mim é isso, eu vou me render, Senhor, agora é contra a minha vontade. Isso chama-se tomar a sua cruz, negar o seu ego, e consequentemente o nome do Senhor é glorificado. As trevas presenciam e vê assim a derrota da carne ou da vontade que ela impõe e a vitória de Deus. Amém. Quando o povo de Deus se rende a Deus, a vitória do povo de Deus lança para o mundo brilho, luz, revelação, mostrando apenas quem é o responsável. Amém. Glorificado seja o teu nome. Senhor, glorifica o teu nome no meu casamento. Me ajuda a ser a esposa, segundo a palavra de Deus. O esposo, segundo a palavra de Deus. Glorifica o teu nome, Senhor, na minha área financeira. Me ajuda a não comprar o que eu não possa pagar. Me ajuda a não cobiçar o que eu não preciso. Senhor, glorifica o teu nome na educação dos meus filhos. Me faz entender que como pai e mãe nós somos responsáveis. Ele abre esse espaço para a gente colocar dentro dessa palavra. Santificado seja o teu. Santificado seja o teu nome. Mas ele vai mais adiante e diz assim, e venha o teu reino. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o poder ou o domínio de Deus manifestado sobre a vida humana. O reino de Deus é o poder e o domínio. Você olha para a Inglaterra, certo? Para a Inglaterra e a Inglaterra tinha uma rainha. Ela partiu. Mas a monarquia em si, ela estabelece um paradigma ou conceito de conduta de todo o povo que vive sobre aquela regência. Ela estabelece as leis e o povo deve se submeter àquilo. O reino de Deus é a regência de Deus sobre o mundo, não. Sobre a vida dos que creem. Sobre a vida de pecadores que recorreram a Ele para perdão. Esse é o reino de Deus manifestado. Mas quando foi que o reino de Deus começou nessa terra? Com o nascimento de Cristo. O reino de Deus desceu até nós. E Ele disse assim, eu não fui empurrado, eu vim pelo meu próprio desejo, porque a minha vontade é fazer a vontade do Pai. O reino de Deus veio até nós. Mas onde é que está o reino de Deus? Onde é que está? O reino de Deus começou a se manifestar. Cristo estando na terra com a pregação de João Batista. Arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado até nós. O reino de Deus se manifestou na pregação de Jesus Cristo e de seus discípulos. Venham para mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Me dê o pecado e eu darei o meu jugo, que é suave, que é leve. Certo? Só precisa me dar um. Vou dar o outro aí, irmão, para você. É leve. Então, nesse aspecto,
o que é que nós temos? Nós temos o reino de Deus manifestado, é o quê? É a formação da igreja na face da terra. O reino de Deus se manifestou de forma completa com a obra da cruz em Cristo Jesus, o derramamento do seu Espírito. Mas Lucas vai dizer para nós uma coisa maravilhosa lá no Evangelho, capítulo 17, verso 21. Ele diz que o reino de Deus está, sabe aonde? Dentro de cada um de nós. Aleluia. O reino de Deus está dentro de você, minha irmã. O reino de Deus é a vida que Deus em Cristo manifestou para você, que pelo Espírito e pela palavra lhe dá graça de ir lento e progressivamente se submetendo ao seu querer e provando aquilo que Deus manifestou para você. Paulo vai dizer, escrevendo aos cristãos de Roma, no capítulo 14, verso 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas o que é o reino de Deus? É justiça, paz e alegria no Espírito, ou seja, é viver de acordo com a vida que Cristo viveu, honrando a Deus, vivendo de forma santa entre os homens, sentindo compaixão, proclamando a verdade para que o povo saia da cegueira e da morte e volte para o Senhor, para a salvação. Ele vai dizer o seguinte, que o reino de Deus não chegou na sua plenitude. O reino de Deus está aqui, mas ainda não está na sua plenitude. O reino de Deus já chegou em Cristo, mas ainda não chegou na sua plenitude. Por quê? O apóstolo Paulo, pregando aos cristãos da cidade de Corinto, no capítulo 4, verso de 3 a 4, ele vai dizer assim, o reino de Deus para muitos ainda é um mistério. Na verdade, você vai pregar o Evangelho e as pessoas não sabem o que é reino de Deus, nem estão interessadas em saber. Mas, no entanto, Paulo vai dizer assim, se o nosso Evangelho, segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 3, se o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Nos quais Satanás, que é o príncipe desse século, cegou o entendimento, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, há muitas pessoas que ainda não foram alcançadas pela fé. Quando nós pedimos, venha o teu reino, Senhor, nós manifestamos o seguinte, Senhor, o teu reino nessa terra ainda não está como tu deseja. O número dos salvos no mundo inteiro ainda não foi alcançado, Senhor. Nós oramos para que Satanás fracasse nos seus desígnios, para que sua casa seja saqueada, para que muitas almas sejam salvos, para aqueles que haverão de ouvir a palavra, que essa semente não seja roubada, para que os teus, Senhor, em obediência, busquem ao Senhor dia a dia para a salvação. Nós oramos pedindo o teu reino, que ele seja completo. E o que é o reino completo? É quando nós dizemos assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem para consumar a tua obra, vem para consumar o número dos salvos, vem para manifestar a tua palavra. Como é que eu vou orar isso na oração, Rosalie? Eu vou orar dizendo assim, Senhor, eu rogo ao Senhor, visita com teu Espírito minha família. Que a resistência e a dureza do coração e a incredulidade, ela possa cair por terra e o teu Evangelho possa entrar de forma eficaz nas suas almas. Só o Senhor pode mudar mente e entendimento. Em nome do teu Filho, venha o teu reino sobre Campina Grande. Levanta homens e mulheres que, incansáveis e amando o Senhor acima de suas próprias vidas, não se calem. Vivam para pregar a tua palavra, para comunicar o teu Evangelho, quer seja na forma testemunhal, como alguém que o Evangelho habita na sua alma e exerce a justiça de Deus em todas as coisas, quer seja na forma de proclamação. Mas, ó Deus, venha o teu reino. É isso que o Senhor nos ensina a orar. Glória. A centralidade da oração é a seguinte: alguém que não seja Deus pode fazer isso? Não. Não. Quando você orar, entenda, você está entrando na presença do Pai. Primeiro o desejo dele, depois o seu. Aleluia. Primeiro a vontade dele, depois a sua. Aleluia. Aí ele prossegue. Mateus é quem vai escrever. Lucas não escreve, ele escreve de forma mais enxugada. Mateus vai escrever no Evangelho, capítulo número 6, e ele vai acrescentar em venha o teu reino, ele vai acrescentar, seja feita a tua vontade. E vai nos mostrar que oração é essa realidade. Não é levar a Deus a fazer o que eu quero, é me deixar moldar por Deus, para que eu faça o que Ele quer. Mas a gente precisa aprender uma outra coisa com relação à oração. Oração é intimidade. Intimidade. O Senhor nos chama a orar,
A minha oração, ele disse, não deve ser cheia de repetição, como se eu não conhecesse você. Porque eu sei o que você vai pedir antes de você abrir a boca. Aí você pergunta, e por que o Senhor quer que eu vá orar? Isso porque enquanto você está orando, você está gozando de comunhão comigo. Enquanto você está gozando de comunhão comigo, eu estou moldando você para que você não permaneça sendo você, para você ficar igual ao meu filho. Para que você chegue diante de qualquer situação e desejando me honrar de tal forma, você diga assim, se possível for, Senhor, passa de mim esse cálice. Existe cálice, amados, que são coisas que vêm e que Deus permite para nos aperfeiçoar. Existe cálice que vem como consequência dos nossos pecados. Mas em todos eles, nós queremos que Deus nos livre, não é verdade? Mas em boa parte dele, o Senhor quer que a gente o receba para que a verdadeira vida se manifeste em nós. É fácil, amados? Ai, Senhor, eu vou ser envergonhada, eu disse aquele negócio naquele dia, eu nem me lembrava mais, não foi verdade, e agora descobriram. Não deixa eu passar essa vergonha, não, amados. Eu sei que planos eu tenho acerca de vós. É planos de vida e não de morte. Mas esses planos passam pela transformação da vida de vocês. Então, a oração, ela tem um objetivo. Quanto mais tempo eu gasto na presença de Deus, e não é assim não. Eu oro 10 horas por dia, gente. Não, gente. Deus não está interessado em enchimento de linguiça, não. Existem as orações breves. Existem as orações de adoração. Existe a oração de contemplação. Oração que é só choro, não tem palavra. Mas em todas elas, o que Deus se interessa é o que ele diz lá em Mateus 6. Você vai me buscar na intimidade. E eu vejo, eu não ouço. E o teu Pai que vê em secreto vai te recompensar. Deus vê o coração, as intenções do que eu estou buscando. Às vezes eu vou pedir uma coisa achando que é aquilo que eu preciso, que é aquilo que é maravilhoso. Mas, no entanto, quando a palavra de Deus, pelo Espírito, adentra a minha alma, ela mostra que as minhas intenções elas não eram puras. E tudo isso é revelado no tempo que eu gasto diante de Deus. Por isso o autor aos Hebreus vai dizer assim, no capítulo 11, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, ou seja, se não for pela fé como filho, nem entra, que não vai ser ouvido, mas que é galardoador daquele que o busca, ou seja, eu vou para a presença do Senhor cheio de afã, cheio de coisa. Se eu chego lá e me desarmo diante do Senhor, Ele vai conceder a minha alma, mesmo que eu volte sem nada ter sido mudado, paz e confiança, e ao mesmo tempo a capacidade de me submeter à vontade dele. E muitos ajoelharam-se na presença de Deus em momentos de angústia e se levantaram, como Paulo disse, estou pronto para morrer. Como Cristo disse, estou pronto para a cruz. Como nós dizemos, estou pronto para enfrentar as consequências do meu pecado. Isso é oração. Isso é oração. E ele vai nos mostrar uma outra realidade dentro da oração. E agora nós dizemos o seguinte com relação à oração. Orar, gente, é ser humilde, é praticar humildade. Orar é praticar humildade. Orar é buscar a glória de Deus e o centro da sua vontade. E orar é praticar humildade. Como assim? Porque quando eu vou para a presença de Deus em oração, eu vou sabendo que eu não sou nada. Não posso nada. Não tenho absolutamente nada. Tudo e qualquer coisa que vier para mim vai vir de onde? Das mãos do Senhor. Da bondade do Senhor. Então, orar é reconhecer que todas as minhas necessidades, quer sejam elas espirituais ou materiais, elas só podem ser supridas por Deus. Então ninguém vai chegar lá dizendo, Senhor, eu exijo que seja feito isso porque eu mereço. O orgulho precede a queda. Mas quando nós entramos na sua presença, em humildade, como aquele pai que chegou diante do Senhor e disse assim, Senhor, os seus discípulos tentaram expulsar o demônio que quer matar o meu filho e não conseguiram. Mas eu quero dizer para o Senhor o seguinte, Senhor, aumente a minha fé. Aumente a minha fé. Eu não tenho fé suficiente para crer nisso. Olha que humildade. Como qualquer um daqueles que se aproximaram do Senhor, como leproso, assim, se o Senhor quiser, eu serei limpo. E não está na tua palavra, eu exijo que seja feito. Não, amados. Orar é ser humilde. Orar é ser humilde. E essa humildade, ela nos dá diante do Senhor o exemplo de Cristo, que buscou a vontade de Deus. Então, o Senhor diz assim, olha,
Como orar centraliza a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que seu nome seja santificado e o seu reino seja completado na terra, mas orar também é buscar suprimento para a sua vida. Jesus Cristo viveu na terra 33 anos, e Ele sabe que a gente precisa comer, que a gente tem sono, que a gente sofre. Ele se angustiou tanto que Ele suou sangue, Ele sofreu, Ele sentiu tudo que eu e você sentiu para poder interceder de forma coesa diante do Pai, sabendo as nossas limitações, sendo Deus, não usou os atributos de Deus para poder entender e interceder por nós nas nossas limitações. E olha o que ele diz: vocês podem buscar suprimento na presença do Pai. E orem assim: Deus, Pai, me concede o pão de cada dia. Por que a gente não pode pedir o pão do mês? Não é melhor pedir uma feira mensal do que uma feira todo dia? Senhor, me dá todo dia para eu voltar aqui na tua presença, todo dia, Senhor. Deus pode suprir a necessidade do nosso povo, nós precisamos pedir, mas Ele quer que a gente vá lá todo dia. Por quê? Porque o interesse dele é desenvolver íntima comunhão. O desejo dele é desenvolver íntima e profunda confiança. O desejo dele é nos fazer saber aonde é a fonte. E que quando a situação se tornar escusa na nossa vida, a gente diz: calma, eu sei aonde recorrer. E eu quero dizer ao Senhor que eu vou voltar. Né? Como Davi diz no Salmo 23, eu voltarei à casa do Senhor todo dia, para sempre. Eu sabia onde vou voltar. Então, quando Deus quer que eu e você peça, isso humilha a minha alma, gente. Isso humilha a minha alma. Eu pedi ontem, eu pedi hoje de novo. Gente, olha, melhor é dar do que receber. Porque quem dá está aqui, ó. E quem recebe está aqui. Quem dá está num estado melhor, quem recebe está num estado de humilhação. Mas se eu não entender que não sou eu que me mantenho, eu vou sempre estar arrogado na presença do Senhor. Eu vou fazer os projetos e vou dizer assim para Deus: bota o carimbo. Mas se eu entender quem eu sou, eu sempre na presença dele para desenvolver o projeto, para eu aprovar cada etapa. Então, olha só, quando nós entramos na presença do Senhor para pedir, eu preciso de pão, eu preciso de dinheiro para pagar roupa. Pagar roupa, misericórdia. Essa é uma pessoa que nunca vai dizer, Deus nunca vai ter esse problema. Preciso de dinheiro para pagar contas. Eu preciso de uma casa para morar. Eu preciso de tantas coisas nessa vida. Mas o que Deus quer que eu entenda é o seguinte: por mais que eu trabalhe, o meu braço não vai poder prover minha casa. Por mais que o meu salário aumente, eu não sou meu mantenedor. Porque o essencial para a manutenção da minha vida está nele. Ele me dá o fôlego, ele me dá a vida, ele me dá a força, ele abre a porta, ele lembra as pessoas acerca de mim, ele traz de longe, ele quebra paredes de concreto, ferrolhos de ferro, e ele traz coisas que eu nem imaginei quando eu digo assim: Senhor, dá-me o pão de cada dia, dá-me aquilo que eu preciso. Eu estava orando nesses dias e pedindo ao Senhor que lembrasse uma certa pessoa acerca de outra, para mandar de novo trabalho para ela, como já mandou um dia. E olha como Deus é maravilhoso e Ele pode fazer essas coisas. Então, todas as minhas necessidades eu posso colocar diante de Deus. No momento que eu começar a pedir o do mês, é porque eu estou dizendo para Deus: estou cansado de gastar tempo com o Senhor. Gente, olha, a nossa geração, ela passa por um problema enorme. É que a gente tem tempo para tudo, mas sempre que é para o Evangelho, para o Reino, a gente diz: eu não tenho tempo. A gente quer entrar na presença de Deus com uma lista de supermercado. Entendeu? Vamos embora. Não, amados. Enquanto a gente está lá, Deus faz a gente, nos remete a tantas áreas da nossa vida, tantos momentos. Ele fala de livramentos que nos deu. Ele mostra coisas que a gente nem imagina. E a gente sempre vai entrar em dor e sair com o coração conformado. E vai aprender a esperar. Mas do Senhor vem tudo o que eu preciso. Por quê? Dele é a terra, sua plenitude, o mundo que nele habita. Ele é dono do ouro e da prata, as riquezas da nação estão na sua mão. E ele diz assim: dá-me e eu te darei. Pede-me e eu te darei. E ele prossegue e diz assim: Pai, me dá uma outra coisa que não depende de mim. Me dá uma outra coisa que não depende de mim. O quê? Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado a todo que não deve. Dá-me condição de receber perdão, mas dá-me condição de fazer uma coisa sobrenatural que o homem nunca vai conseguir por si mesmo. Dá-me condição de perdoar. Gente, perdoar é fácil? Perdoar é uma coisa tão difícil, certo? Que o Senhor fala com Pedro
E aqui mesmo em Lucas capítulo 17, e olha como é interessante, no versículo 3 a 5, ele diz assim: acautelai-vos, ele vem falando acerca dos tropeços e diz assim: é inevitável que venha escândalo, que alguém peque, é inevitável. Quando uma pessoa peca, melhor é que ela amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse no precipício. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se teu irmão pecar contra você, repreenda. Não, se teu irmão pecar contra você, repreenda-o, mostre os seus erros. Agora, se ele se arrepender, perdoe. E se por 7 vezes no mesmo dia ele pecar contra você, e 7 vezes ele chegar dizendo: estou arrependido, perdoe. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Isso para nós é impossível. Se essa coisa de perdoar, a gente quer ser perdoado, mas não quer perdoar. O perdão é uma decisão que Deus nos mostra, que Ele agiu para conosco e chama a gente a viver de forma igual. Quando você estiver orando, a palavra de Deus diz: se marido e mulher estiver orando e ambos estiverem brigados, essa oração não sob a sua presença. Se você trouxer a sua oferta para a casa do Senhor e você tiver maltratado alguém, com o coração endurecido, alguém lhe fez alguma coisa e não perdoar, o Senhor não recebe. A palavra está nos chamando a essa realidade. O Senhor diz assim: e quando orares, peça a Deus perdão, mas peça a Ele aquela graça sobrenatural para que você também perdoe. É o Senhor quem nos leva a perdoar. Pedro, chegou para Jesus e disse assim: Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar? O judeu perdoava 3. Pedro acrescentou umas 3, fez 6 e botou mais uma para mostrar a dignidade. Disse assim: até 7 vezes. O Senhor disse: não, Pedro, toda vez que o teu irmão se arrependeu, é 70 vezes 7. Não tem número. Para isso, sou eu que sou mudada. E é na oração que eu vejo isso. É na oração que eu vejo quem sou eu. Porque a presença de Deus é um espelho que reflete a nossa alma. E que a sua santidade mostra a nossa pecaminosidade. E quando a gente vê o que o Senhor fez conosco, o do outro é sempre menor, amém? É sempre menor. E na oração nós precisamos colocar isso em prática. E quanto mais a gente decide, que oração, perdão e amar são decisões, não tem nada a ver com sentimento. São decisões, como Deus decidiu, não havendo nada em nós que fosse digno dele nos perdoar. Nos perdoou em Cristo, do mesmo jeito que nós devemos fazer. Então, nesse aspecto, ele vai mais adiante e diz assim: Senhor, também te peço, o Senhor também dá para nós, enquanto seres humanos, a condição de pedir: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos deve, quem nos tem ofendido, não nos deixe cair em tentação. Por que a humildade? Por que a humildade? É humildade porque quando a gente diz assim: Pai, não me deixe cair em tentação, a gente está confessando o quanto a gente é frágil. Tem alguém aqui nessa igreja, tem alguém brindado para não pecar? Porque se tiver, levanta a mão para se converter. Não existe blindagem contra o pecado. Jesus Cristo nos libertou da condenação do pecado, que iria atrair a ira de Deus, do poder do pecado, que nos levaria como escravo a fazer as coisas contra a nossa própria vontade, mas não da presença do pecado. E é por isso que João diz assim: aquele que diz que não peca é mentiroso. A verdade de Deus não está nele. Mas aquele que não tem o pecado mais como uma prática natural na sua vida, e sim como um acidente, aquele que peca, se arrepende, confessa e deixa, o que é que acontece com ele? Alcança misericórdia. E as misericórdias do Senhor sobre a vida dos que o temem e guardam os seus mandamentos, elas não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. Então, nesse aspecto, a gente está dizendo assim: Senhor, tu conheces o meu limite. Tu sabe que eu ainda sou fraca. É interessante que a medida a qual Deus interage na nossa vida não é a medida da fé, é a medida da força. Deus não vai deixar vocês tentar, ser tentado acima da vossa força. Então, nesse aspecto, o Senhor está conosco. E esse Senhor que orou ao Pai, dizendo assim: Pai, lá na oração sacerdotal, em João 17, eu não peço que o Senhor tire do mundo aquele que se converte. Não, eu peço que o Senhor livre ele do mal. E o que é o mal? O mal é essa coisa de me tornar um religioso. De tornar o meu relacionamento com Deus mecânico, pequeno, mesquinho. De viver uma vida sem Deus, mas mostrar para as pessoas uma vida que não é real. O Senhor nos mostra na oração, e Ele puxa a gente para a conclusão, trazendo o seguinte:
Eu quero que vocês entendam. Aí agora ele vai apresentar uma parábola. E nessa parábola ele vai fazer um contraste entre ele e o que ele deseja para nós, contrastando com um amigo íntimo e contrastando com um pai, um ser humano normal, que é pecador. E ele diz assim, eu quero dizer para você, se você tem um amigo muito íntimo, e esse amigo recebe uma visita de madrugada e não tem nada em casa, versículo de 5 a 8, e corre para a sua casa porque sabe que você tem as coisas, e bate e diz assim, amigo, me dá 3 pães. Por que 3? Um para mim, que acordei e vou estar com fome, e 2 para o meu amigo, para ele entender que aqui tem abastância. E eu quero que tu me dê 3 pães, porque chegou um amigo e eu não tenho nada que lhe oferecer. Bate insistentemente. Aí Jesus Cristo diz assim, eu quero dizer para vocês que na oração é assim. Primeiro, não adianta orar muito, porque Deus não é vencido pela insistência. Não é vencido pela insistência. Eu tenho 3 filhos. E quando nasceu o meu último filho, minha filha mais velha, eu trabalhava só como costureira em casa. Minha filha mais velha era muito malandra. E ela dizia, um dia eu flagrei ela no quarto dizendo assim, quando chegar uma cliente, dizendo caçula, tu vai lá para a sala, te deita no chão e começa a chorar. Tu chora, que manhã não vai aguentar e vai mandar a gente, a minha casa vizinha mercearia, para a mercearia comprar alguma coisa para calar esse menino. Olha o que minha filha fez com o meu filho. E eu ouvi isso, entendeu? Depois de muito ter conta na mercearia por causa de calar a boca do menino. No texto, com essa colocação, ele diz assim, preste atenção. Eu não sou amigo de vocês, eu sou o pai. E quando vocês se dirigirem a mim, eu sou o seu pai. Cristo é seu amigo, mas eu sou o seu pai. E como tal, quando você se aproximar de mim, entenda que você não vai me vencer pelo cansaço. Não vai me vencer pela insistência. Porque oração não é insistência nem cansaço. Eu quero dizer para você que aquele amigo que recebeu aquelas pancadas na porta, se não abrir pela amizade, ele vai abrir pela insistência. E ele vai dizer assim, ó, eu vou dar para você porque você já acordou todo mundo aqui em casa mesmo. Ele diz o seguinte, eu quero dizer para vocês o seguinte, como pai, eu tenho prazer em dar a vocês. Diferentemente desse amigo da parábola, eu não sou o seu amigo, que você pode ser íntimo, mas vai chegar uma hora que ele vai dizer, abusou da minha confiança, da minha amizade. Não, eu quero dizer para você o seguinte, peça para mim e eu vou dar para você. Busque a mim e você em mim vai encontrar. Bata que eu vou abrir as portas. Eu tenho prazer a dar a todo que pede para receber, a todo que busca fazer encontrar e a todo que bate abrir. Ou seja, eu quero que você gaste tempo comigo. E esse tempo que eu quero que você gaste comigo, eu estou dizendo para você, nunca eu vou ser como aquele seu amigo que vou ter uma hora de me recolher. Eu quero dizer para você que você pode me buscar de meia-noite, 5 da manhã, 3 da tarde, meio-dia, qualquer hora, e eu vou estar pronto. Eu quero dizer que, diferentemente daquele amigo, você perguntou se ele tinha. Eu quero dizer que minhas dispensas estão sempre abertas para vocês. Peçam. Esse pedir não é somente a gente me dá. Esse pedir é que toda vez que eu preciso me separar para estar com Deus, eu gasto tempo com Deus. Um casamento, ele se acaba quando acaba o diálogo. Quando marido e mulher não conversam mais, cada um está num canto, acabou. Sexo não segura casamento. Quando não tem mais conversa, quando você já não fala mais a mesma língua, quando um está num canto e outro no outro, casamento lá, acabou. O relacionamento com Deus se acaba quando acaba a vida de oração. Se a sua oração é aquela reza na mesa, Senhor, em nome de Jesus, abençoe tudo. Se a sua oração é aquela quando você vai deitar, Senhor, em nome de Jesus, toma meu Deus, minha vida, em nome de Jesus. Se a sua oração é somente essa coisinha para você se livrar, não tem relacionamento. Se não tem relacionamento, não tem intimidade. Se não tem intimidade, não tem oração. Se não tem oração, se questione se de fato você nasceu. Porque aquele que nasceu do Senhor tem fome e sede dele. E sabe onde é a fonte para buscar. Ele está dizendo, olha, eu sou o pai que tenho prazer em receber você qualquer hora. Aí ele vai mais adiante e diz assim, e eu quero lhe dizer que ainda um amigo íntimo pode lhe dar um não, eu quero lhe dizer que um pai, por mais que lhe ame,
ele é pecador. E nessa terra, esse pai, quando você pede uma coisa, é aquilo que ele lhe dá. Se um filho pede um pão, é um pão que recebe. Se pede um peixe, é um peixe que recebe. Se pede um ovo, é um ovo que recebe. Mas o seu pai é um pecador. E eu quero dizer que eu sou perfeito. E eu quero dizer para você o seguinte, que seu Pai Celestial vai dar a você todas as dádivas. Mateus vai colocar dádivas. E aqui ele coloca o Espírito Santo, como é algo que a igreja iria pedir para receber. Mas, Senhor, nós já recebemos, nós que estamos aqui, já recebemos o Espírito. Eu ainda preciso, na oração, pedir o teu Espírito, preciso. Por quê? Porque nessa terra é o Espírito que me ajuda a compreender a palavra, a ouvir a voz de Deus, a orar. Estou ali eu pedindo, Senhor, me dá um carro, Senhor, eu preciso de um carro. E o Espírito está dizendo, Senhor, dá a ela, Senhor, uma vida de consagração. Estou ali eu pedindo, Senhor, me dá um marido para casar, me dá uma esposa para casar. Estou desesperado, uma namorada. E o Espírito está pedindo, Senhor, dá a ele condição de ver o Senhor e se satisfazer plenamente para poder fazer escolhas que convêm. Então, olha o que ele está nos ensinando com relação à oração. Ele está nos ensinando algo assim tão maravilhoso, que com tal, nós precisamos entrar na presença do Senhor com confiança. O que eu preciso, Ele tem para me dar. Quando eu entro para orar, eu desenvolvo comunhão. Quando desenvolvo comunhão, eu desenvolvo confiança. Quando desenvolvo confiança, minha oração muda. Ela sai de eu quero, para seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Eu quero tirar rapidamente algumas lições bem pontualzinhas para nós. E dizer o seguinte. A lição central desse texto sobre oração, certo? É que Deus é um Pai amoroso, cujo desejo é abençoar e dar aos seus filhos aquilo que eles necessitam. Essa é a lição central. É isso que Deus quer. Uma outra coisa. Nunca insista. Eu oro há 20 anos por isso. Por uma coisa que a Escritura contraria. Porque Deus não vai te dar, mas também vai te mostrar nessa insistência que a gente precisa morrer mais um pouco dia a dia. Deus nos convida a ir a Ele como filhos, nunca como amigos. Meu maior e melhor amigo não conhece os meus segredos mais íntimos. A Ele nós podemos abrir inteiramente. Outra coisa, cuidado com a oração pública. Quando a gente está orando publicamente, muitas vezes a gente está fingindo. Por isso Jesus Cristo ensina lá em Mateus capítulo 6 que a gente deve orar uns pelos outros, deve orar congregacionalmente, deve orar em público, mas a nossa vida de devoção pela oração, ela deve ser recolhida. E ele diz assim, procura um lugar recolhido, que no caso era o quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, que teu pai que te vê em secreto. Não foi isso que ele disse a Natanael? Natanael disse, pode vir alguma coisa pura de Jerusalém? Quando foi dito a eles que acharam o Messias? E eles chamaram, vem ver. Filipe disse, vem ver então. Quando Natanael chega lá, ele não deixa nem Natanael abrir a boca e diz assim, varão valoroso, homem de fé genuína, verdadeiro judeu, tu me conheces de onde? Eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi. O Senhor vê a posição da nossa alma, os sentimentos verdadeiros, e não essa aparência que a gente faz, que a irmã fulana é muito espiritual. Ô mulher de oração, quando ela começa a orar, não fica um cão perto dela. Pudera, com a gritaria, a batida de pé, a zoada, mas não fica ninguém. Mas olha, a oração ela pode ser só choro, só roubo, só silêncio. Ela pode não sair até nem palavra da boca, mas ela tem que ser sincera, verdadeira diante de Deus. E como tal, ao orarmos e buscarmos a Deus, em silêncio e em comunhão, nós desenvolvemos aquilo que o Senhor quer, a condição de filhos diante dele, porque na oração Ele quer nos levar a ser como Cristo. Ora, toda oração deve ser feita em nome de Jesus. E o que quer dizer? A gente usa a palavra Jesus como se fosse uma chave que tranca a porta. E em nome de Jesus, 500 vezes em nome de Jesus. Não, gente.
Jesus é orar como Ele nos ensinou. É orar a oração dele. Ninguém aqui entra na presença de Deus em seu nome. Nós já entramos por causa do nome de Jesus que está sobre a nossa vida. O caráter de Jesus, a justiça de Jesus. Quando nós oramos como Jesus orou, o que é a oração que Jesus orou? A oração segundo foi prescrita e que é a vontade do Pai. A vontade do Pai. Igreja, eu concluo dizendo para nós o seguinte. Nós devemos pedir sempre o Espírito de Deus que nos socorra. Aos discípulos ele estava orientando para pedir que ele viria sobre a igreja. Nós devemos pedir ao Espírito de Deus vir sobre a nossa vida. Mas o Senhor ensinou aos seus discípulos como a orar, e nós somos discípulos de Cristo. E o Senhor nos ensinou a orar. Quando nós formos orar agora, procure ver como tem sido a sua oração. Que respeito, que lugar Deus tem na sua oração. O que é que você apresenta a Deus? Ele disse, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão poder pedir o que quiserem. Orar é conhecer a Jesus Cristo na sua palavra. É conhecer a Deus na sua palavra. É conhecer o querer de Deus na sua palavra. E pedir segundo a sua vontade. E a vontade do Pai se manifestará nas nossas vidas. E aí sim, nós poderemos nos regalar e nos alegrar com esse benefício que também nos foi imputado na morte de Cristo, na celebração da nossa Páscoa. Eu posso entrar na presença de Deus e posso ser ouvida. Ouvida é atendida. Como Cristo foi atendido e nos ensinou como ser atendido, nós precisamos orar. Como tem sido a sua vida de oração? Que tempo você tem gastado para com Deus? Que honra você tem dado a Deus? Com quem você tem falado? Quantas vezes você saiu derrotada no seu querer da presença de Deus, dizendo seja feita a sua vontade? Que tanto de intimidade já foi gerado pela oração na sua vida? O quanto nós já nos parecemos com Cristo? Que o Senhor nos conceda graça e nos faça usufruir do benefício que Deus nos concedeu. Eu ouvi uma palavra aqui hoje à noite que foi ímpar e eu vou guardar. E essa palavra é, se Deus te concedeu viver de uma forma e você vive menos do que aquela, então você está constantemente envergonhando o nome do Senhor. Deus nos fez filhos livres, com acesso à sua presença, e ainda disse, tudo o que eu quero é que você peça, que você busca, que você dá. Se você não receber, é porque você não tem feito isso, ou se tem feito e não recebeu, é porque tem feito para gastar com sua própria destruição, ou sua própria carne, ou seu próprio deleite. Deus bendito, em nome de Jesus nós somos gratos ao Senhor, que nos ensinou e nos ensina a orar. Senhor, é o teu Filho, é o próprio Deus encarnado, que nos ensinou a orar, a buscar o teu querer, o avanço do teu reino, a completude da tua obra, e a buscarmos aquilo que em todas as coisas só o Senhor é capaz de nos dar. Em nome do teu Filho, nos ajuda a te amar, centralizar o Senhor na nossa vida e buscar o Senhor em todas as coisas. Senhor, como Spurgeon nos ensinou, quando a ansiedade, o medo ou a angústia chegar, dê-nos a graça de aplicar Filipenses 4:6, trocar a ansiedade por uma oração, trocar a angústia por uma oração, trocar o medo por uma oração, porque, ó Deus, quando assim fazemos, o Senhor derrama sobre nós a paz que excede todo entendimento. Dá a nós, a tua igreja, na face da terra, o usufruir da intimidade pela oração. Dá a mim, a cada um de nós, ter uma vida de intimidade com o Senhor. Dê-nos a confiança como pai e mãe para apresentar causas impossíveis, filhos perdidos, casamentos destruídos, finanças destroçadas, medo do porvir. Dê-nos a graça de sabermos que no Senhor não há limite. No Senhor tudo é possível. Ajuda-nos a entregar os nossos planos, projetos e sonhos, para que, conformado à tua vontade, Senhor, seja executado para a glória e louvor do teu nome. Nós te bendizemos e te agradecemos por esse veículo tão maravilhoso, essa arma tão poderosa, que faz com que Satanás trema e tema diante daqueles que oram, que é a intimidade, a confiança e a vitória pela oração. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Palavra do pastor José.